E nesse final de semana o Bitcoin bateu perto dos 40 mil dólares. E aí, será que ele vai continuar subindo? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos analisar o gráfico do Bitcoin. Também vamos comentar sobre os dados macroeconômicos que podem mexer com os mercados nessa semana que está se iniciando. E também vamos falar da análise de sentimento para saber para onde as baleias podem jogar o mercado. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. O Bitcoin está aqui subindo, né, cerca de 0,5% hoje. Ontem, no sábado, ele subiu 2%. E eu confesso que me surpreendeu. Eu esperava que ele fosse subir mesmo para essa região dos 40 e espero que ele vá até mais. Porém, tem um detalhezinho, galera. Eu não esperava que fosse no final de semana, tá? Geralmente no final de semana o mercado ele fica mais parado, mas não. Nesse final de semana o Bitcoin subiu aí, se a gente pegar até agora aproximadamente 3%, que é uma alta considerável. E a gente tem que lembrar que na semana passada ele havia rompido para cima aquele triângulo ascendente, né, que é um padrão de continuação da tendência de alta, com a maioria das pessoas shortando lá na análise de sentimento, né? Então deu todo o suporte aí para esse movimento de alta do Bitcoin. E quando a gente olha o alvo desse possível triângulo ascendente que o Bitcoin rompeu para cima, está ali na região de aproximadamente 41 mil dólares, tá? Então existe uma alta probabilidade o Bitcoin ir nos 41 mil dólares, tá, Inan? Quer dizer que ele vai amanhã? Não, não dá para saber. Quer dizer que ele vai depois de amanhã? Também não tem como saber, pessoal. Não dá para saber exatamente o dia em que ele vai buscar 41 mil dólares, mas o alvo da figura tá ali. Eu só aconselho a tomarem um certo cuidado, não saírem abrindo posições long aí de qualquer jeito, porque a região dos 40 mil dólares é uma resistência, tá, galera? É uma região aí que, em muitos momentos importantes da história do Bitcoin, ela já foi suporte e resistência, principalmente em 2021, tá? Mais em 2021 do que agora, né? A gente vê que o Bitcoin, às vezes, em que ele chegou nessa região dos 40 mil dólares, ela sempre foi um ponto importante, tá? Eu não estou dizendo que ele não pode romper, só estou dizendo que pode acontecer de o Bitcoin recuar aqui, tá? Dele fazer algum movimento, nem que seja de pullback aqui, tá? E isso aí poderia pegar muitos alavancados de surpresa se ele voltasse aqui para retestar os 38, tá? Não estou dizendo que vai acontecer exatamente isso, só estou abrindo o cenário, abrindo a possibilidade, uma vez que a gente está aqui em uma região de resistência. Geralmente, em região de resistência, a gente pode ter esse tipo de coisa acontecendo, tá? No mais, pessoal, não vejo nenhum padrão diferente aqui no gráfico do Bitcoin por enquanto. O gráfico aqui numa hora não tem nenhum padrão claro, só no diário mesmo que eu estou vendo aqui esse padrão gráfico aí mirando o Bitcoin ali nos 41 mil dólares. Que dia que vai? Como eu disse, não posso afirmar, tá? Mas a gente não pode deixar de falar do mercado americano, galera. Semana passada o mercado americano estava bombando, eu acredito que isso aí até ajudou o Bitcoin a subir na sexta-feira, nos últimos dias, tá? Porque a gente teve aí uma fala do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, na sexta-feira, falando aí de uma forma que o mercado entendeu que talvez os juros possam até cair em março. Ele não falou isso, tá? Mas o mercado começou a interpretar isso, começou a apostar nisso, né, com uma maior convicção, tá? Na quinta-feira a gente teve o núcleo do índice de preços PCI, que veio ali dentro da expectativa. A inflação dos Estados Unidos agora já está caindo rápido, a atividade econômica está começando a se enfraquecer, mas ainda não está num estado de recessão tenebroso, tá? Então, a gente tem uma situação que é muito boa para os mercados, galera. E nessa semana nós vamos ter alguns dados macroeconômicos extremamente importantes, tá? Vamos começar a semana de fato na terça-feira, pessoal. Amanhã, segunda-feira, dia 4 de dezembro, não temos dados macroeconômicos importantes, tá? Mas na terça-feira começam os dados macroeconômicos, a gente começa ali o dia às 11h45 com o PMI do setor de serviços relativo ao mês de novembro, depois aos meio-dia PMI do setor de produtos não manufaturados e também ao meio-dia oferta de empregos Jolly, tá? Galera, essa semana a gente vai ter muitos dados do mercado de trabalho americano, os dados mais acompanhados, dados que o Fed também leva em consideração para decidir se vai ou não subir a taxa de juros. Então a gente tem que ficar de olho em como esses dados vão vir, tá? A gente vai ter na quarta-feira a avaliação de empregos privados, ADP é o dado mais importante do dia. Quinta-feira somente pedidos iniciais para seguro-desemprego,
Mas o grande dia da semana, na minha visão, é a sexta-feira, onde a gente vai ter a divulgação do ganho médio por hora trabalhada nos Estados Unidos, o famoso relatório de empregos não agrícolas, o payroll. Esse dado aí impacta muito os mercados, tá? E a taxa de desemprego, galera. Esses dados não precisam surpreender, vindo abaixo do esperado para o mercado gostar, tá? Eles só precisam pelo menos vir dentro da expectativa. E nos últimos tempos os dados estão mostrando enfraquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos, é uma tendência, então a gente pode ter sim essa situação boa para o mercado. Eu sei que é ruim para os trabalhadores, mas nos Estados Unidos, galera, a taxa de desemprego ela está em 3,9%, tá? Para vocês terem uma ideia, abaixo de 5% para os padrões dos Estados Unidos já é considerado pleno emprego, ou seja, a maioria das pessoas que estão procurando emprego lá nesse momento são pessoas que querem mudar de emprego, tá? Não são pessoas que querem trabalhar em qualquer coisa. Se a pessoa falar, hoje nos Estados Unidos, uma pessoa que tem saúde, chegar lá, pelo menos nas regiões ali onde há uma maior população, e falar, eu quero trabalhar em algo, tem algum emprego, pode ser qualquer coisa, essa pessoa vai achar algum trabalho, tá? Então, esse aí é um dos motivos até pelo qual existe muita imigração ilegal lá nesse momento, né? Porque realmente o mercado de trabalho lá, ele tá aí muito interessante, e isso aí, mesmo que suba para 4, 4,5, ainda não vai ficar uma coisa pavorosa, tá? Então, tem esse detalhe, essa semana aí é uma semana que, na minha visão, do ponto de vista macro, o dia mais importante é a sexta-feira, e o tema da semana é mercado de trabalho dos Estados Unidos, porque na outra semana, né, na semana que vem, semana ali que começa no dia 11 de dezembro, no próximo domingo, a gente vai ter o início da semana da decisão da taxa de juros, que o mercado está ansioso para saber, mas não por causa da taxa de juros, e sim por causa do gráfico de pontos que vai ser divulgado, que é divulgado trimestralmente, a projeção do Fed. O mercado já está começando a apostar em corte de juros para março. Esse gráfico de pontos vai mostrar se o Fed realmente está cogitando fazer isso, tá? Com esses dados macroeconômicos bons que vieram, existe a possibilidade, mas a gente sempre tem que ver o que o Fed está esperando, tá? E não podemos deixar de falar também dos indicadores de sentimento. A gente tem aqui os indicadores do TRDR, a gente tem um long short ratio, galera, ainda abaixo de 1, tá? E muito abaixo, ele está agora em 0,71, tá? Então, muito mais pessoas apostando na queda, pelo menos dentro da Binance, que ainda é a corretora com maior número de usuários do mercado de criptomoedas, a maioria está apostando na queda, e o Open Interest deu uma subidinha aí nesses dias, tá? Ele caiu aí durante o final de semana, mas voltou a subir nos últimos dias, o que sinaliza que provavelmente tem uma galerinha aí apostando na queda, uma galerinha nova que não estava, tá? Então, perigosíssimo isso daqui para quem estiver aí sem stop apostando na queda, tá? Vai que as baleias resolvem fazer mais um short squeeze e joga, tá? Eu tô dando exemplo, tá? Não vai dizer que eu falei que vai para, mas 48 mil, vamos supor que as baleias fazem uma surpresa aí, né? Quem tiver sem stop aí pode ser liquidado, pode ser eliminado do mercado, tá? E o funding rate, ele está positivo, galera, mas é normal em momentos de bull o funding rate ficar positivo, tá? Não é normal quando ele fica em 0,02 na Binance, 0,03, 0,01 para um bear market alto, mas ainda é saudável nesses momentos em que o mercado está subindo, tá? Então, do ponto de vista TRDR é esse, de acordo com o TRDR, eu veria mais possibilidade de subida, tá? Então, de acordo com o gráfico, possibilidade de subida, de acordo com a análise macro até agora, vai depender dos dados macroeconômicos, né? Podem vir favoráveis ao mercado ou não, principalmente na sexta-feira, e do ponto de vista do TRDR, subida. Então, os indicadores aqui que analisam só o Bitcoin até agora estão apontando alta, tá? E aqui vamos para o mapa de calor da High Block. Ele funciona melhor quando o mercado está lateral, mas é bom sempre dar uma olhada, né? A gente tem aqui o de 12 horas, galera, mostrando liquidez de todo lado, tá? Tem liquidez para cima, nos 41, nos 39, nos 38, enfim. Não dá para saber exatamente qual ponto ele deveria buscar, mas especulando aqui, a gente teria mais liquidez ali na região dos 39.350, tá? Então o Bitcoin poderia voltar naquele ponto para pegar essa liquidez que se acumulou nas últimas 12 horas. E vamos ver aqui também o de 7 dias para termos uma noção um pouco mais ampla aí de onde que o mercado, para onde que o mercado deve estar indo, né? E no de 7 dias a gente vê aqui que em tese temos mais liquidez abaixo, né?
Aparentemente é o que mostra aqui nesse gráfico de calor, tá? De acordo com o mapa de calor dos últimos 7 dias, já pegou a liquidez que tinha acima. Em tese, o mercado deveria voltar ali pelo menos para a região dos 38 mil dólares para pegar essa liquidez, tá? Só que tem um detalhe, pessoal. Muita dessa liquidez, principalmente essa que está em amarelo, aqui na região dos 37.350, por exemplo, ela começou a se formar quando o Bitcoin estava nos 38.700, 38.600, tá? Se ela começou a se formar quando o Bitcoin estava mais abaixo, antes dele subir, provavelmente essa galera que estava alavancada aí fechou essas posições, tá? Ou pelo menos parcialmente, ou colocou em stop. Então, eu não creio que esse ponto aqui, a região, por exemplo, dos 37.400, que aparentemente tem muita liquidez, tenha tanta liquidez assim, tá? Por isso que às vezes o mercado não vai lá, pelo menos por agora, buscar essa liquidez, tá? A maioria das pessoas estão apostando na queda ainda de acordo com o TRDR e essa liquidez começou a se formar antes do mercado subir, tá? Então ela pode estar inválida. Vamos ver aqui o de um mês também para termos uma noção mais ampla de como as coisas estão acontecendo aí no mercado de criptomoedas. E aqui no de um mês a gente vê uma situação parecida, tá? No de um mês aqui, se a gente considerar ele, a gente teria aí mais liquidez abaixo também, né? Porém, tem aquele detalhe, tá? Muita dessa liquidez começou a se formar quando o Bitcoin estava na região dos 37, muito abaixo, né? Então, muitas pessoas que estavam apostando na alta, que estariam dando essa liquidez abaixo, podem ter fechado parcialmente suas posições alavancadas, ou subido stop, ou colocado em stop, tá? Então, eu não creio que tenha mais toda essa liquidez, por isso que eu confio mais nesses pontos de liquidez que mostram na região dos 40.100, talvez ali dos 40.841, tá? Existe uma possibilidade grande o Bitcoin ir buscar aquela região, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a todos aí uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!